bater um papo com vocês essa noite a respeito desse assunto, né? Que é conhecer, sentir e vivenciar. Conhecer, hoje em dia, é muito fácil, né? Os mais, assim, contemporâneos meus lembram, toda vez que a gente queria conhecer alguma coisa, saber alguma coisa, ou ia lá na Barça, aquela enciclopédia imensa de trocentos volumes, e ali a gente ficava pesquisando um determinado assunto. Hoje é tudo mais fácil, né? A gente vai lá no Google, coloca as nossas dúvidas, o assunto que a gente quer entender, e imediatamente vem ali na tela vários sites, várias coisas que a gente pode pesquisar. Então, conhecer hoje em dia, saber, se aprofundar, é algo muito fácil, né? Então, ter conhecimento é uma ideia, ter uma informação, saber discernir, distinguir e reconhecer alguma coisa. Então, no ponto de vista do conhecimento, hoje é tudo fácil, está nas nossas mãos, basta a gente ter interesse e vontade de pesquisar. Mas Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que será que Jesus estava querendo dizer para nós, né? Que tipo de conhecimento? O conhecimento da vida espiritual, os verdadeiros valores que norteiam a nossa caminhada neste planeta, um planeta escola, aonde através das sucessivas encarnações nós vamos aprendendo, conhecendo, nos burilando, né? Para quê? Para um dia atingirmos a perfeição relativa. Relativa porque é absoluta, só de Deus nosso Pai. Então o nosso conhecimento, a nossa pureza, ela será relativa. E a partir daí, do conhecimento, das coisas espirituais, dos verdadeiros valores, que não são os materiais, mas os espirituais, é que nós poderemos estar à disposição de Deus, para que cada um de nós possa receber dele a missão que caberá a cada um, né? É como se a gente estivesse hoje numa escola, frequentando o banco da escola, aprendendo, nos iluminando, nos conhecendo, para que um dia a gente possa assumir outros tipos de responsabilidade. Então é sobre isso que Jesus está dizendo. A verdade, ela nos libertará. Do quê? Da ignorância, né? Que é o que o ser humano ainda tem muito presente. Nós ainda, como espíritos, que estamos iniciando a nossa jornada, estamos engatinhando ainda, temos muito que aprender. Então, os verdadeiros valores são esses que Jesus nos ensinou através do seu Evangelho divino. O maior ensinamento que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está aí uma coisa que é difícil, né? Muitas vezes a gente nem se ama, a gente nem se gosta, a gente nem se respeita adequadamente, o que dirá um estranho, alguém que a gente nunca viu na vida, e a gente presencia, hoje muito comum, por meios de comunicação, internet, televisão, cada barbaridade, cada atrocidade, né? Que a gente fala assim, como perdoar uma pessoa que consegue praticar um ato desse, né? Mas também é um processo. Hoje, a nossa grande dificuldade talvez seja desculpar, o que dirá perdoar. Mas um dia, quando estivermos lá na frente, com o nosso coração aberto, o nosso entendimento mais aflorado, a gente possa perdoar incondicionalmente. E a questão número 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Está aí algo que nós também
com o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, a gente também vai começar a dar os primeiros passos nessa direção. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Indulgência para com os erros alheios. É impressionante, né? A gente às vezes, a gente faz uma coisa grande, de errado, e rapidamente a gente se perdoa, né? Não, mas eu tive motivo para fazer isso, né? A circunstância, a pressão, a pessoa era assim, era assada, e rapidamente a gente encontra uma série ali de desculpas ou justificativas, né? Para nos eximir da responsabilidade. Porém, quando os erros são alheios, a gente rapidamente identifica, e às vezes até uma coisa pequena a gente já vai transformando numa coisa maior, né? Então essa é uma das coisas que os Espíritos nos dizem: indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas, que eu acabei de dizer, que muitas vezes, male o que a gente consegue fazer é desculpar, e mesmo assim, se o que o outro fez para nós não é nada muito grave, um pisão no pé dentro do ônibus, uma cotovelada, alguma coisinha assim, a gente deixa passar. Mas se já for algo que nos irrita mais, aí a gente já faz que nem o gato, né? A gente já arrepia os pelos. Quanto mais despertos e purificados nossos sentimentos, maior é a necessidade que sentimos em experimentar, nos afeiçoar, nos moralizar, agir, influenciar, sensibilizar, etc. Lógico, à medida que a gente vai despertando para o verdadeiro significado da nossa vida, né? Todas essas características nós vamos desenvolvendo. Até hoje, dada a nossa evolução, nós ainda estamos mais para o lado do instinto, né? Mas com o passar do tempo, com as nossas sucessivas reencarnações, todas essas virtudes nós vamos desenvolvendo. Lógico que isso não dá salto. Ninguém é de um jeito hoje e amanhã acorda completamente diferente. É um processo onde nós vamos nos trabalhando, identificando os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Os nossos erros, e a gente vai escolhendo aquela que mais nos perturba, que mais nos causa dor, e a gente começa a trabalhar. O importante é identificar, é não fechar os olhos, porque a partir do momento que eu finjo que aquele problema não existe, eu vou adiando o trabalho que eu tenho que fazer em mim mesmo. Então temos que ter honestidade da nossa parte. Por exemplo, o que mais pega em mim? Vamos dizer assim, por hipótese. Eu sou uma pessoa muito agressiva. Qualquer coisinha já me tira do sério e eu já saio falando, já saio dando patada e tal. Então, eu vou escolher essa característica minha para começar a trabalhar de forma disciplinada, sistemática. Porque se eu quiser pegar todas as minhas falhas e ao mesmo tempo querer equacionar, querer trabalhar todas elas, provavelmente no meio do caminho eu já estou desistindo. Não que a gente não deva, se for possível, quem tiver essa capacidade, que o faça, não é? Mas a gente às vezes não dá conta de resolver tudo ao mesmo tempo. Então eu sou ciumento, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou inseguro, eu sou agressivo. Bom, qual de todas essas problemáticas me dói mais? É a agressividade ou é o egoísmo? Então eu vou trabalhar, se bem que todas as outras, os outros defeitos a gente já sabe, via de regra, deriva do egoísmo ou do orgulho, né? A gente atacando esses dois, por
consequência, nós estamos atacando os outros problemas. Mas às vezes a gente não dá conta de fazer tudo. Então, escolhamos aquela que mais nos machuca, que nós sentimos que é um problema sério para nós, e aí a gente começa a trabalhar. Fazer o bem a quem quer que seja. Vide a parábola do bom samaritano, de forma anônima e desinteressada. A satisfação se revela nos benefícios e serviços prestados, na felicidade que espalha, nas lágrimas que seca, na consolação que dá aos aflitos. Se nós pegarmos o Evangelho, capítulo 17, se não me falha a memória, o item 3, está lá, o homem de bem. Hoje ainda eu peguei esse item 3 e comecei a ler. Quando eu já tinha lido metade do texto, parei, eu falei, meu Deus do céu, como nós, estamos longe. Um dia faremos tudo de forma espontânea, um mecanismo assim que aflora, Mas hoje, muito do que eu li, ali no texto do Evangelho, eu percebi como é difícil. As coisas que nós deveríamos fazer espontaneamente, mas que dada a nossa condição evolutiva, a gente ainda não consegue. Então, se a gente puder fazer alguma coisa, e olha, mas tem que ser o de fora, tem que ser o vizinho, começa-se sempre dentro da nossa casa. Porque Deus colocou ali os espíritos que precisam se ajustar, se acertar. Por isso que a gente vem numa família. Aquele amigo que eu encontro uma vez por ano, que ele mora lá na Austrália e que a gente se encontra de vez em quando, eu quase não tenho nada para acertar com ele. Mas com a minha esposa, com a minha filha, com meus pais, minha irmã, enfim, aqueles que estão muito próximos, que significa que são com aqueles que eu tenho que começar a fazer esse trabalho. E depois, o entorno, de modo geral, os vizinhos, os amigos, o pessoal que trabalha com a gente no serviço, às vezes durante anos e anos, Mas nunca esquecendo que tudo começa na família. E fazer o quê? Aquilo que for possível. Uma palavra, um gesto de carinho, um abraço, sentar com a pessoa, às vezes a pessoa está angustiada, a gente pega um livro, faz uma leitura para a pessoa se acalma, se tranquiliza. Não precisa ser grandes coisas. Às vezes, pequenas coisas resolvem a situação. A felicidade que espalha, nas lágrimas que seca. Quando nós voltarmos para nossa casa, eu não vou dizer nem a espiritualidade, a nossa consciência vai nos cobrar certas coisas. E aí, o que eu era quando encarnado, quantos títulos eu tinha, era engenheiro, era médico, era advogado, era isso, era aquilo, as propriedades que eu tinha, fazenda, a casa na praia, os terrenos, as joias, os carros, é uma moeda que nada vale. O que será cobrado, o que a minha consciência vai dizer é o seguinte: você ajudou alguém? Alguém que estava caído, você estendeu a mão? Alguém que estava chorando de dor, de pranto, por esse ou por aquele motivo, você ajudou essa pessoa a dar um passo, a se levantar, a caminhar? É esse tipo de cobrança que nós vamos nos fazer. Não é Jesus, não é Deus, como muita gente imagina, sentado num trono, olhando para baixo, com uma caderneta e uma canetinha na mão, apontar os nossos erros. Nós é que vamos nos cobrar.
na consolação que damos aos aflitos, né? Às vezes, uma pessoa está prestes a fazer uma loucura, por exemplo, um suicídio, que hoje em dia, embora não se comente muito, é um problema seríssimo no mundo e no nosso país, né? É que os meios de comunicação dão aquela... Mas a gente fica sabendo muito, e o que é pior, gente, muitos jovens se suicidando. Então, às vezes, uma palavra, a pessoa está prestes a fazer uma loucura, uma conversa, às vezes nem a conversa, o nosso ouvido para ela alivia, é como se ela esvaziasse tudo aquilo que ela tem no coração de mágoa, de tristeza, de dor, que está sufocando, e ela está prestes a tomar uma decisão muito dolorosa na vida, com gravíssimas consequências. Se a gente puder ouvir essa pessoa, quem sabe podemos evitar com que uma tragédia seja cometida. Pensar primeiro nos outros antes de pensar em si. Vamos dizer assim, no coletivo. É outra coisa que a gente ainda tem uma certa dificuldade, né? Porque o coletivo são pessoas que eu não conheço. Então, quando muito, o meu grupo consanguíneo, né? A minha família. Então, eu me desdobro, eu faço das tripas coração. Mas se for para um desconhecido, eu já vou pensar se eu devo ou não, em que condições eu vou ajudar, quais são as circunstâncias, etc, etc. Né? Então, a pessoa que já tem um sentimento mais desenvolvido, ela já começa a sair de dentro de si mesma. Ela já começa a olhar o próximo com outros olhos, né? Procuram o interesse de todos antes de procurar apenas o seu. Mais do que alimentarmos bons sentimentos e orarmos fervorosamente em benefício de alguém, vivenciar nos obriga a sair do imobilismo a que estamos acostumados. É verdade, né? Quando a gente se propõe a trabalhar em benefício dos outros, principalmente aqueles que a gente não conhece, isso nos obriga a sair dentro de uma expressão que é muito comum se falar hoje em dia, né, da nossa zona de conforto, porque eu preciso me mobilizar, eu preciso sentir, né, que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas precisam da minha colaboração, da minha ajuda. Então, isso me obriga a sair daquele imobilismo, daquela inércia, que muitas vezes é difícil da gente romper. Mas como diria um provérbio, um ditado chinês, diz o seguinte, que a primeira volta de uma roda é a mais difícil, porque ela está parada, então ela tem que fazer aquele movimento forte para sair. A partir da segunda volta, ela já tem uma dinâmica. E aí ela vai adquirindo velocidade, e ela vai indo, e quando a gente vê, a roda já está rodando, o caminho já está sendo percorrido. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade é dar esse primeiro passo, é tomar uma decisão, eu vou sair do imobilismo, eu vou deixar a minha zona de conforto e vou fazer alguma coisa, seja lá o que for, mas em benefício de alguém, seja na casa espírita, seja na igreja católica, no templo evangélico, seja numa ONG, seja onde for. O primeiro passo às vezes é o mais difícil, e à medida que aquela roda vai girando, o dia que a gente não faz, o dia que a gente não presta aquele serviço, é incrível como a gente se sente vazio, e às vezes até com um certo sentimento de culpa. Puxa vida, eu poderia estar lá fazendo tal coisa, eu poderia estar atendendo, vai que chega alguém necessitado que gostaria de ouvir uma palavra, e eu simplesmente, né, o jogo, a corrida da Fórmula 1, a novela, sei lá o que, né,
a chuva. Então, sair do imobilismo a que estamos acostumados e nos lançarmos em ações. Olha aí, ações, né? Eu tenho conhecimento, eu conheço, eu já sei. Eu tenho o Pentateuco aqui na minha cabeça. Todas as questões do livro dos Espíritos, conheço de trás para frente. Tá, mas e aí? Está parado aqui, ó. Né? Então, eu conheço, virou apenas intelectualidade. Ponto. Agora, esse conhecimento, ele vai percorrer um caminho. Parece curto, né? Mas ele é longo. Esse conhecimento sai daqui e vem para cá, aonde simbolicamente, o nosso coração, simbolicamente falando, abriga os nossos sentimentos. Então eu uso o meu conhecimento aliado ao meu sentimento. Eu já fiz uma união bastante interessante. Eu já compreendo, eu já sinto, e agora? Conheço, sinto aquela necessidade de fazer uma coisa, alguma coisa, mas eu ainda estou no imobilismo. Eu preciso transformar isso em quê? Em ação, né? Em ações. Então eu vou lá na comunidade, eu vou lá na ONG, eu venho aqui, eu vou não sei aonde, eu vou fazer alguma coisa. Essas três fases, elas se completam, elas se complementam. São fundamentais, né? Não adianta eu conhecer a doutrina espírita se eu não sinto a vontade de fazer alguma coisa. Não adianta nada eu conhecer e sentir se eu simplesmente viro as costas e não faço. Então o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo sentido e vivenciado, conduz forçosamente à elevação moral e espiritual que aspiramos, caracterizando-nos como verdadeiros cristãos. Quem ganha em primeiro lugar? O outro que recebeu a ação? Primeiro eu. Aquilo que eu faço de bom e de ruim, o primeiro a ser atingido sou eu. O outro é apenas uma consequência. Ao fazer, eu estou me edificando. E aí um exemplo. A foto não está muito nítida. Madre Teresa de Calcutá. Quem não conhece a história dessa mulher? Uma história linda dessa mulher que nasceu num país extremamente pobre, né? Ela era uma professora, ela viajava todos os dias da onde ela morava até a residência dela, até que um dia, viajando no ônibus, ela viu, né? Ela percebeu um homem ali caído, estendendo a mão, dizendo: eu tenho sede, né? Preciso de alguma coisa, lógico, água. Voltando ao convento onde ela morava, ela reparou que lá tinha uma estátua de Jesus na cruz, e abaixo da estátua estava escrito: tenho sede. E aí ela percebeu o recado de Jesus. Naquele momento ela percebeu que há 2000 anos, aquele homem da cruz, que estava na cruz, tinha sede e pedia a ela que ajudasse as pessoas necessitadas. Então ela, que já era uma pessoa boa, que já tinha uma atividade, que já se desdobrava uma série de coisas, ela sentiu mais ainda a necessidade de trabalhar e de ajudar. Foi quando ela entendeu que deveria vivenciar ainda mais o seu amor ao próximo. Então, ela, no caso, pode ser que ela não conhecia tanto, mas ela tinha um profundo sentimento pela alma humana, pelas dificuldades daquelas pessoas que a cercavam. E ela passou a vivenciar, e nós conhecemos, só pegar também aí no Google, a gente vê direitinho a obra, tudo que ela fez ao longo da existência. Uma mulher fisicamente pequenininha, mas com certeza um espírito, né, que a gente não é nem capaz de descrever. E ela cunhou esta frase:
mais importante que as mãos que se unem para rezar são as que se unem para trabalhar. Verdade. Eu posso orar por um amigo, né, um parente, uma pessoa. É importante, importantíssima a oração, né? Nos liga com a divindade, clareia a nossa mente, os nossos sentimentos. Não vamos nem discutir a importância da oração. Mas se a gente puder, além de orar, fazer, trabalhar, vivenciar, melhor ainda. Então, eis o exemplo de uma pessoa que sentia e vivenciava profundamente. Agora, um exemplo nosso, do Brasil. A foto também não está muito boa. Irmã Dulce, né? Irmã Dulce, da Bahia, uma senhorinha desse tamanho, que tinha apenas metade, talvez acho que um pouco menos, de um pulmão. Ela não conseguia dormir deitada, porque se ela deitasse, ela não conseguia respirar. Então ela só dormia sentada, né? Em 39, ela invade 5 casas na Ilha dos Ratos, lá em Salvador, para abrigar doentes que recolhia nas ruas. E aí peregrinou durante uma década, levando seus doentes por vários lugares, porque ela não encontrava uma autoridade pública, alguém, um empresário que pudesse ceder um lugar para que ela abrigasse aquelas pessoas a quem ela estava disposta a ajudar. Olha só aonde ela foi instalar aquelas pessoas necessitadas, num galinheiro. Parece coisa, né? Se a gente conta assim, fala assim, ó, você está exagerando, isso é loucura, isso não existe. Existiu. Olha só a determinação, a vontade dessa mulher em querer ajudar, em vivenciar todos os sentimentos de amor que ela tinha pelas pessoas. Instalou num galinheiro de um convento, Convento Santo Antônio. Transformou um galinheiro em albergue, dando origem ao Hospital Santo Antônio, que existe até hoje em Salvador. Ela desencarnou, mas a obra continua. Olha que exemplo de superação, né? Uma pessoa com todas as dificuldades do corpo físico, mas encontrou forças para realizar essa obra. Mais diretamente ligado ao Espiritismo, ou diretamente ligado, Chico Xavier. Abriu mão da sua existência, da sua vida pessoal, particular, familiar, para viver em função dos necessitados, daqueles que precisavam de alguma coisa para o corpo físico, mas principalmente daqueles que precisavam de um alimento para o espírito. Divulgou como ninguém a doutrina espírita, através dos mais de 400 livros que psicografou, em torno de 412, alguns falam 420, mas mais de 400, né? Nos deixou um verdadeiro acervo para que a gente possa estudar, conhecer, aprender, né? Foi extremamente cobrado pelo seu mentor espiritual, Emmanuel. Não sei se vocês conhecem, tem até uma passagem. Chico tinha um problema sério numa vista, né? E ela sangrava, doía. E um dia ele estava lá, ai meu Deus, que dor, que dor. Aí o Emmanuel chegou e falou assim, o que foi? Você está psicografando? Ele falou, eu estou com um problema aqui nessa vista. Mas você não tem a outra? Né? O mentor dele era bastante exigente. E ele se desincumbiu da sua missão até o último minuto. Consolou milhares de corações. Quantos pais, né? Pai, mãe, foram ao centro desesperados em busca de uma informação de um filho, de uma filha, de um parente querido, né? Que partiu. E ele, através da sua abençoada psicografia, quantos corações ele consolou. E foi trabalhando naquela dificuldade até os últimos dias da sua vida. E ainda fez um pedido, e foi atendido porque merecia.
eu quero desencarnar num dia em que o Brasil, o povo brasileiro, esteja muito feliz. E foi numa final de Copa, se não me engano, em 2000 e alguma coisa, 2004, 2006, que o Brasil se sagrou campeão, que ele desencarnou. 2002? Isso aí. Milhares de pais e mães que perderam, com sua obra gigantesca, nos faz refletir sobre a necessidade do autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates, e da elevação moral e espiritual a que devemos buscar, reforçando a máxima de Kardec: fora da caridade não há salvação. Trabalhemos em nosso benefício e daqueles que caminham conosco. E aí os três, e eu peguei esse escrito de Fernando Pessoa, um poeta, que eu achei brilhante, né? O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Está aí. Até emociona a gente, né? Bem, na Gênese, capítulo 18, sinal dos tempos, a geração nova. Todos nós sabemos, nós que frequentamos a casa espírita, abraçamos a doutrina, sabemos que o nosso planeta está numa fase de transição. Mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Bem, muitos de nós poderemos acompanhar esta evolução do planeta. Aqueles que infelizmente não têm condição, irão para outros mundos, né? E aí devemos nos indagar: como eu estou me preparando para esta nova fase que virá? Mas não preciso me preocupar muito, porque isso daí vai demorar muito tempo, dá para eu voltar para o plano espiritual, vir para cá. Não devemos adiar, arregaçar as mangas o quanto antes e trabalhar o máximo possível em nosso benefício. Por quê? Hoje a humanidade já está madura no sentido do conhecimento. A geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e seus erros. A geração que se eleva, embebida numa fonte mais purificada de conhecimento, sentimento e de vivência, imbuída de ideais mais sadios, imprimirá ao mundo o movimento ascensional, de subida, de elevação, no sentido do progresso moral, que deve assinalar a nova fase da existência humana. Então, façamos para nós mesmos esta pergunta: como estou me preparando para este momento que inevitavelmente chegará? O nosso mestre, nosso irmão maior, aquele que nos acompanha na jornada, nos conhece pelo nome. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Esta frase é de Augusto Cury, de uma sabedoria, de uma profundidade muito grande. Jesus fez exatamente isso, né? Ele, na sua passagem pela terra, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os necessitados. Por isso que ele era visto com publicanos, com prostitutas, com assassinos, né? E tratava a todos com a mesma generosidade, com o mesmo amor, com a mesma indulgência. E nos disse que se nós estivéssemos cansados da nossa luta, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, para a gente não desanimar, ter força: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma.
porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Jesus esteja sempre conosco, a espiritualidade maior que trabalha com Jesus em benefício de toda a humanidade esteja sempre presente na nossa vida e que nós possamos pautar a nossa existência, aproveitar ao máximo essa nossa encarnação para desenvolver em nós não apenas o conhecimento, mas o sentimento, porém, sobretudo, vivenciar, fazer alguma coisa em nosso benefício e daqueles que nos acompanham. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos passar agora aos passes e depois, quem puder, retorne ao salão para a nossa prece final.